A Autoinforme descobriu quem é o responsável pela invasão chinesa no Brasil. Há 9 anos ele está articulando para essa invasão. Eu vou entrevistar hoje o meu amigo Henrique Antunes, que é diretor de vendas da BYD. Obrigado pela presença. Obrigado você, Joel, pelo convite. Por favor. Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD. Obrigado por aceitar o convite para participar do Autoinforme Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É um prazer tê-lo aqui, Henrique. Prazer o meu estar aqui com você. Conta pra gente aí, como é que é essa invasão chinesa? O que vocês estão fazendo com o Brasil? Na verdade, não é uma invasão, né? Então, o mercado de veículos elétricos eletrificados, ele foi revolucionado pela BYD, né? Revolucionado como? Né? Por que o brasileiro gosta tanto, compra tanto carro BYD? Porque a gente trouxe para o Brasil um line-up de veículos elétricos eletrificados extremamente competitivo, tecnológico, bonito, enfim, tudo que o brasileiro gosta e que o brasileiro quer, e embalado com o quê? Um preço competitivo. Então, quando a gente chegou no mercado de elétricos eletrificados, o elétrico mais barato, mais em conta que existia quando a gente lançou o primeiro carro aqui no Brasil, custava acima de 300 mil reais. Então hoje você vê a realidade do mercado, e aí eu não estou falando só de produto BYD, que você tem carro elétrico perto dos 100 mil reais, que é o preço de um carro compacto, convencional a gasolina. Então eu acho que essa mudança, né, no padrão de compra do brasileiro para os automóveis elétricos eletrificados, e aí, modéstia à parte, grande parcela disso é BYD. Hoje a BYD tem 70% de market share em carro elétrico. Nós temos hoje mais de 20%, somos líderes de market share em veículos híbridos. Por que isso? Disponibilidade de produto, preço competitivo, produto de qualidade, produto tecnológico, com uma grande garantia. E a empresa é nova, né? Está completando 30 anos agora, tem uma evolução incrível nesse Sim, período. uma empresa extremamente jovem. Nós celebramos agora, na nossa matriz em Shenzhen, 30 anos da companhia, de uma companhia que nasceu como uma empresa fabricante de baterias, né? Se enveredou pelo caminho da tecnologia, e aí há pouco mais de 20 anos empenhou na questão da eletrificação, né? Então, o BYD construiu seus sonhos, né? Construiu o sonho da eletromobilidade. Inclusive no Brasil vocês começaram com produção de painéis solares, chassis de ônibus, como é que foi isso? Sim, a BYD está no Brasil. A BYD todo mundo acha que é nova de Brasil, né? A BYD completou no Brasil 10 anos agora em setembro. Faz 10 anos que a BYD se estabeleceu no Brasil e veio para cá inicialmente com a missão de ônibus elétricos, de prospectar a tecnologia dos ônibus elétricos. Então vieram ônibus elétricos, vieram caminhões elétricos, vieram empilhadeiras. Eu vim para a BYD para tocar empilhadeira, foi meu primeiro negócio lá dentro da companhia. Painéis solares. Então hoje nós já temos no Brasil 2 fábricas estabelecidas há quase 10 anos, 2015 a gente iniciou, que é a fábrica de ônibus, chassi de ônibus elétrico. Então agora a gente começa a ver bastante aqui em São Paulo, os ônibus verde são elétricos, e painéis solares. Nós temos hoje uma das maiores plantas de fabricação de painel solar do Brasil. Então, fabrica o painel na mesma tecnologia que a gente produz na China, a gente produz aqui localmente no Brasil. Isso sem falar do veículo sobre trilhos, né? Que vocês estão trazendo aí para o metrô de São Paulo. Isso, exatamente. Esse projeto é muito interessante, né? A BYD tem uma divisão de trilhos que a gente chama, né? Que é a divisão que faz o Skyrail lá na nossa matriz. E nós ganhamos aqui o projeto da linha 17. A obra não está atrasada por conta da BYD. A BYD veio para produzir o trem, então a gente fornece o trem, sinalização, toda essa parte. O primeiro trem já chegou no Brasil, acho que todo mundo viu as notícias aí. E é um projeto bem desafiador, porque numa obra desse tipo, normalmente você faz todo o projeto conectado. Então você constrói o trilho, você constrói o trilho para um específico trem. E no nosso caso, o trilho já estava projetado e feito. Então a BYD fez um
uma adequação no projeto do trem BYD, do Skyrail BYD, para atender uma obra que já estava em andamento aqui no Brasil. E quando é que começa a funcionar? Você tem essa informação ou não? Eu não tenho, eu tenho o cronograma, é uma outra divisão, né, na companhia, eu tenho contato lá com as pessoas, mas não acompanho o cronograma. Eu sei que está muito próximo de entrar em funcionamento o primeiro trem, mas eu não tenho a data exata disso. Então vamos falar de carro, né? Vamos falar de carro, que é o nosso negócio, é o que está aqui na veia. Então, isso vocês estão aqui há 4 anos e vocês começaram com um carro topo de linha, né? Sim, com o TAN e o RAM, que são carros de 500, 600 mil reais, se não me engano. Sim. Só depois é que vocês começaram na base do mercado. Colocar o volume. Eu vou voltar um passinho para trás para falar de automóvel, né? 2016, a gente trouxe o primeiro automóvel BYD para comercializar no Brasil, que é a van ET3. Primeira van elétrica, ela fez a entrega do material olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Experimental. Experimental, principalmente para a empresa. A gente já tinha uma maturidade desse produto lá na China, mas a gente trouxe para o Brasil para essa empresa fazer a distribuição do material olímpico e a gente prospectou. A BYD tinha um DNA muito de carro de trabalho. Então a gente teve frota de polícia aqui no interior de São Paulo, a gente teve táxi, a gente teve a frota de van. Essa frota de van passa de 300 unidades em circulação. Eu tenho van com mais de 1 milhão de quilômetros rodando em concessionária de rodovia. Então, esse step inicial do automóvel, da mesma maneira que na China, né, a BYD produziu muito tempo carro de trabalho. O que o carro de trabalho? O carro de trabalho sofre muito. Então a BYD pegou uma expertise muito grande em carro que toma porrada. E a gente fez o mesmo no Brasil. Então a gente rodou, eu tenho carros com mais de 1 milhão de quilômetros que continuam em operação, a bateria, a suspensão, tudo rodando muito bem. Então isso deu uma maturidade muito grande pra gente quando chegamos em 2020, que é o que você estava falando, para trazer os carros dessa nova geração, os carros dinastia que a gente fala, né? Em 2020 veio a decisão da companhia de que nós iríamos comercializar carro no Brasil. Em novembro de 21 a gente fez a apresentação do TAN, né? Inclusive você estava lá com a gente no Aras Tuiuti, conhecendo o TAN. E em abril de 22 inauguramos a primeira concessionária e começamos a entregar os primeiros carros para os clientes. E o interessante que eu acho da BYD é que vocês, desde o começo, ofereceram também para o comprador do carro a estrutura completa, né? A captação de energia solar para você instalar na casa. Isso funciona ainda? E funciona. As pessoas costumam fazer isso quando compram um carro? Funciona. O que acontece? Duas coisas, né? Primeiro, uma decisão estratégica. Quando a gente começou, a gente já conhecia sobre o mercado de automóveis elétricos no Brasil, porque a gente já vinha comercializando há alguns anos. Nós fomos a primeira empresa a instalar carregadores. Nós chegamos a ter 40 carregadores BYD instalados para entender como funcionava isso. Então, aprendemos sobre a questão de infraestrutura de recarga pública, que ela tem que ser um negócio para alguém que cuida, que faz manutenção, porque senão você cria uma frustração muito grande com um carregador que não está funcionando. E o que a gente entendeu de tudo isso? Que o carregador mais importante do dono do carro elétrico é o carregador da casa dele. Então todo o veículo BYD, desde o primeiro que a gente comercializou, o primeiro TAN que a gente comercializou no Brasil, ele vem com o carregador wallbox no porta-malas. Todo carro BYD já vem com o carregador. Pode instalar em qualquer tomada? O carregador wallbox ele não é para ligar na tomada. O carregador wallbox ele tem um consumo equivalente de um ar-condicionado, de um chuveiro. Então uma casa normal tem a infra para que você instale aquele carregador. Talvez você tenha que puxar até a tua garagem, mas você tem energia disponível para instalar aquele carregador. E aquele carregador representa cerca de 80% a 90% do uso do carro elétrico para o dono, para o proprietário. E aí, adicional a isso, que a gente pensou, da onde vem essa energia? Pô, do sol, tem que vir do sol. Então a gente trouxe para a realidade do cliente BYD o kit solar. Mas o que acontece? O consumidor brasileiro, e por incrível que pareça, as pessoas acabam tendo uma visão um pouco míope disso, mas o consumidor brasileiro é muito atento à tecnologia, ao custo, à economia. Então, grande parte dos nossos clientes, eles instalam a usina solar antes do momento que ele compra o carro elétrico. Não, eu escuto vários amigos, já instalei meu solar, tô pronto, agora em dezembro, agora não sei quando, eu vou comprar o meu carro elétrico. Porque ele já se prepara para ter uma energia. E eu vou te falar, não é nem... o limpo é consequência, mas ele faz a conta do dinheiro. Eu já vou ter uma energia mais barata. Eu vou sair de uma energia de R$1 kW, a energia solar, se você for depreciar a sua usina,
residencial em 5 anos, você tem um custo do quilowatt na ordem de 20 centavos. Então ele fala, pô, eu vou comprar um carro elétrico, é mais econômico a gasolina, mas eu quero também uma energia mais econômica. Em 5 anos ele abate o dinheiro que ele investiu na captação de energia? Se você é o seguinte, se você fizer uma amortização base o preço do quilowatt que você paga da concessionária, em 2 anos, 2 anos e meio, você amortizou sua usina inteira. Você usa para alimentar o carro e também a sua residência. Alimentar o carro e alimentar a residência. E se sobrar energia, ainda você bota na rede e ganha dinheiro. Você fica com crédito. Você não vende, você fica com crédito. Quando você consome mais, você consome esse crédito. Agora, se você fizer uma depreciação para ficar com custo de energia barato, 5 anos você paga. Quanto custa a instalação de uma? Para uma residência média e mediana do Brasil, que tenha um consumo na ordem de 500 kW por mês, uma usina solar vai custar hoje 15 mil reais. Nossa, instalado. Um investimento que vale a pena. Um investimento que vale a pena. E aí quando você converte isso em dinheiro, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, né? Então eu tenho 4 filhos, então eu moro numa casa que tem bastante quartos, a gente tem muitos ar-condicionados, eu tenho uma piscina aquecida, eu tenho 3 carros elétricos na garagem e tenho uma usina solar no meu telhado. Eu pago R$190 de energia, cara. Beleza. Assim, cara, é um negócio de chegar aquela continha ali, R$190, você pensando tudo que você usou, tudo que você consumiu. Eu consumo mais de 2.000 kW por mês. Então você pensa que, cara, tudo isso aqui me custou R$190, é bom pro bolso, é bom pro planeta. Então acho que essa oferta que a BYD faz do kit solar, ela é muito mais hoje um fator que acende a luz no cliente. Fala, pô, mas se eu vou comprar um carro elétrico, eu quero energia mais barata. Então a gente tem muitos clientes que acabam não comprando energia solar na concessionária BYD, onde ela também está disponível, porque ele já comprou um step antes. Não, já instalei, eu sabia que ia comprar um carro elétrico. Então é um movimento muito interessante. Meu irmão brinca comigo, que ele fala assim, não, agora só falta o bunker embaixo da casa. Porque, pô, você tem energia solar, né? Energia sustentável, seu carro abastece com energia. Você está independente aqui. Agora, Henrique, qual é a estratégia da BYD no Brasil? A gente vê, toda semana vocês têm uma novidade, vocês já estão com quantos modelos no mercado? E além disso, vocês têm a fábrica na Bahia, em Camaçari, a antiga fábrica da Ford que vocês compraram e estão fazendo a adaptação. Vocês não vão produzir tantos modelos assim. Que estratégia é essa de você encher o mercado em todos os segmentos e o que vocês vão produzir na Bahia? Vamos lá. Primeiro, do line-up, né, você falou do número. Ontem nós lançamos o 13º produto do nosso line-up, que foi o Song Plus Premium. O que a gente quer? Primeiro, por que a gente tem um line-up tão grande? O mercado chinês é o maior mercado do mundo hoje. Um mercado que consome mais de 20 milhões, 26 milhões no ano passado, de veículos por ano. Então, essa demanda muito grande faz com que a gente tenha um line-up muito grande para atender aquele mercado. E a BYD nos permite, dentro desse line-up, escolher as opções que atendam melhor o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro. Então, a estratégia de ter um line-up grande é para ter uma cobertura em todos os segmentos do mercado brasileiro com veículos elétricos e eletrificados. Então, se você pegar, eu tenho uma SUV elétrica de mais de 500 mil reais e eu tenho um compacto, um hatch compacto elétrico, o Mini, próximo de 100 mil reais. A gente consegue com isso cobrir todas as faixas de preço, porque o brasileiro escolhe o carro pelo preço, né? Primeiro ele coloca na balança, eu quero gastar quanto? Tanto. Ele escolhe os produtos. Quero financiar, eu tenho tanto por mês. E ali dentro você vai ter um hatch, um sedã, uma picape, é uma salada e ali dentro ele escolhe o carro dele. Então a gente consegue com isso ter uma capilaridade, né? Uma condição de atender o maior número, o maior número de tipos de consumidores e aí com isso tracionar a marca. É um desafio? É um desafio quando você fala em produção local, claro. Para você ter uma produção local efetiva, você precisa ter volume de vendas. Então, dentro do nosso line-up, os carros que têm volume de vendas, consequentemente, eles são os carros que vão ser produzidos no Brasil. Os carros que têm um volume de vendas menores, né, a gente chama de nicho, esses carros a gente tende a continuar. Mas já está definido qual a produção que vai ser na Bahia? Não? Nós temos 2 carros já batido o martelo que vão ser produzidos no Brasil, lá na Bahia, que é o Song Pro e o Dolphin Mini, um elétrico e um híbrido. Esses 2 carros já estão definidos. O Song Pro, ele é plug-in.
O Song Pro é híbrido plug-in. Ele tem um motor a combustão Ele tem um motor dois a motores combustão elétricos, né? e um motor elétrico. E um motor elétrico. Um motor a combustão. Você falou plug-in, bom, né? É um outro mito que as pessoas colocam. Não, o híbrido plug-in é refém da tomada. Cara, é um absurdo dizer um negócio desse. Porque o híbrido, o próprio nome já diz, o carro híbrido ele tem um motor a combustão e ele tem um motor elétrico. O motor a combustão tem a capacidade de carregar a bateria. O que acontece com um híbrido plug-in versus um híbrido não plug-in? O híbrido não plug-in, entre aspas, ele é uma tecnologia mais antiga. Sempre você está queimando gasolina, né, para gerar uma energia. Queimando gasolina, que é uma geração de energia ineficiente, porque a eficiência térmica do motor é 30 e poucos por cento, então você está queimando 100 de gasolina para converter 30 em energia elétrica. E o híbrido plug-in, além dele ter essa capacidade do motor térmico gerando energia para carregar a bateria, você tem a opção de ligar aquele carro na tomada e carregar com uma energia o quê? No Brasil, mais de 90% da matriz energética é limpa. Mas aí tem uma questão de custo, né? O plug-in ele é mais caro do que um híbrido comum. Então, depende do ponto de vista. Os meus híbridos plug-in são muito mais baratos do que muito carro híbrido convencional ou até mesmo a combustão. Agora, então isso que vem competitividade. Eu quero que você me explique isso, então. Como é possível você trazer uma tecnologia nova, um carro bonito, um desenho, um acabamento? Eu já andei em vários carros da BYD e posso comprovar isso, né? Alta tecnologia, a preço que você compete com um carro a combustão praticamente da mesma categoria. Eu quero que você me explique isso. Como é possível? Ou a margem de lucro das montadoras do Brasil é muito grande? Assim, eu não vou opinar sobre o negócio dos outros porque eu não conheço, que eu vou dizer sobre o nosso negócio, né? Quando você tem, primeira coisa, a tecnologia, né? A BYD é uma empresa de tecnologia. Nós temos umas centenas de milhares de engenheiros pesquisadores. Mais de 10% do quadro da BYD são engenheiros pesquisadores. Então a BYD tem muita tecnologia, é dotada de muita tecnologia. Com tecnologia, com escala de produção, o que você faz? Você consegue ter um custo mais interessante. Então, o segredo da competitividade dos nossos produtos, ela está o quê? Numa operação eficiente. Então, nós temos uma operação eficiente na matriz, nós temos uma operação eficiente no Brasil. Você conhece a nossa operação. Nós temos uma operação robusta, coesa, né? Então, isso faz o quê? Traz agilidade para a empresa, traz competitividade para o produto, né? E é assim que a BYD opera para trazer e entregar. E esse é o nosso compromisso desde o primeiro passo que a gente deu no Brasil. Então, quando a gente começou a trazer os carros para o Brasil, qual era o nosso compromisso? Trazer veículos de alta tecnologia, de alta qualidade, de design arrojado e alinhado com o que o mundo quer, por um preço competitivo. Nosso carro não é caro ou barato, ele é competitivo. Quando você avalia qualquer um dos nossos produtos, face os concorrentes dele, sejam concorrentes a combustão, ou o híbrido não plug-in, ou qualquer um que seja, o nosso carro sempre vai ser extremamente competitivo. Agora, o que vocês querem com um carro elétrico? Uma tecnologia que já foi testada várias vezes no Brasil, não deu certo, não tem infraestrutura, o carro tem uma autonomia muito baixa. Aonde vocês querem chegar? Não sou eu que estou pensando isso, estou reproduzindo o que muitas críticas a gente enxerga na internet. Como é que você está vendo me parece que até uma campanha contra o carro elétrico? Exatamente, parece, né? Não sei, para que parece. O que acontece é o seguinte, o carro elétrico, né? Então ele nasceu elétrico automóvel lá atrás, você não tinha uma tecnologia de baterias como você tem hoje. Então hoje os carros elétricos têm uma tecnologia de bateria muito evoluído. O carro elétrico não é o futuro, o carro elétrico é o presente. Como a gente conversou aqui de corredor há poucos minutos, você tem diferentes regimes de uso para o automóvel. E dentro do regime de uso do automóvel, o carro mais adequado para o cliente vai ser um carro híbrido ou vai ser um carro elétrico. É certo isso, que a evolução dos carros ele vai para a hibridização e para a eletrificação. Então, a infraestrutura de carro elétrico, né? Então, todo mundo fala do carregador. Se você retroagir lá em 1900, quando foi para trocar as carroças pelos carros, ninguém queria automóvel, porque não tinha onde pôr gasolina. E o cavalo comia pasto que tinha em todo lugar. E aí, assim, se montou um monte de posto de gasolina para poder vender o carro? Não. Os carros foram sendo comercializados e o posto de gasolina, como eu falei há pouco, é um negócio para alguém. E aí a infraestrutura de posto de gasolina foi crescendo e é o que é hoje no mundo. O carro elétrico não é diferente.
Pra que você vai ter milhares de carregadores se há 3 anos atrás você tinha 1000 carros elétricos rodando no Brasil? Quer dizer, Qual é o sentido? A iniciativa privada só vai atender quando houver uma demanda efetiva. Exatamente, e já está reagindo. A gente tem grandes empresas do setor de combustível que já têm as suas divisões de infraestrutura de recarga e que estão com milhões há alguns anos no caixa esperando para investir. Ah, mas por que não investiu? Porque tem que saber aonde vai estar o carro. Tem que saber aonde que o cliente comprou mais, menos, qual é a rota que o cliente vai usar, aonde que esse carregador precisa. Então, um mito que existia no passado é que tinha que ter um monte de carregador de alta dentro da cidade. As pessoas já perceberam que não. Carregador de alta tem que estar na estrada. Por quê? O cliente resolve a vida dele na garagem dele. Então, assim, a infraestrutura de recarga está crescendo. Se você olhar hoje, entrar em qualquer aplicativo, a BYD inclusive tem um aplicativo de recarga, né? Você baixa lá e consegue ver os pontos e carregar teu carro. Você já tem milhares de pontos de recarga no Brasil. Você já tem milhares de corredores onde você sai e faz viagem. Eu viajo. Eu ando de TAM faz 5 anos e viajo o Brasil inteiro. Já fui para N lugares com o carro. Por quê? Precisa planejamento, não é só isso. Hoje ainda você precisa de algum planejamento. Por quê? Porque, por exemplo, não são todos os postos que tem lá, todos os restaurantes que tem a recarga. Você vai ter que saber em qual que tem e tal, não sei o quê. Mas isso é uma questão, de novo, de demanda. Você sai daqui pro Rio de Janeiro, eu vou usar um exemplo de novo, vou usar exemplo meu. Você sai daqui pro Rio de Janeiro, há 4 anos atrás, quando eu fiz a primeira viagem de TAM, eu tenho um sítiozinho em Minas, já te contei lá, eu vou pela Dutra, tinha um ponto de recarga, que era o Graal, o Clube dos 500 lá. Então eu tinha que ir até lá, fazia uma carga de oportunidade ali, meia horinha, tomava um café e chegava até meu sítio. Nesse mesmo trajeto hoje, você tem mais de 15 carregadores. Tem na Carvalho Pinto, tem na Dutra, tem na entrada da Dom Pedro, tem um monte de carregador. Mas por quê? Porque carro elétrico, há 5 anos atrás tinha, se vendia por ano 1000 carros elétricos. Cara, só a BYD agora vende mais de 4.000 carros elétricos por mês. Então, o volume aumentou, a demanda aumentou, e aí o investimento, isso é um business para alguém. A rede Graal agora fez uma puta de uma modernização nos carregadores deles, investiram num aplicativo próprio e tal. Por quê? Porque isso é um business para alguém. E o carregador, do mesmo jeito que o posto de combustível, alguém dá gasolina. Eu sempre falava isso dos carregadores com energia de graça. Alguém chega no posto e dá gasolina para alguém? Ninguém dá, cara. Então, ninguém pode dar energia para ninguém. E esse é o preço que se paga pelo pioneirismo, né? Exatamente, exatamente. Agora, me diga uma coisa. É óbvio que a energia elétrica, o carro elétrico, é emissão zero. E é isso que o mundo precisa hoje. Mas isso não significa que ele não tem um impacto. Se você analisar toda a produção do carro elétrico, do chamado do berço ao túmulo, ele tem um impacto no meio ambiente também, a produção de energia. E principalmente, o que nós vamos fazer com essas baterias depois de 10 anos de uso? Sim. O custo disso para o consumidor e o que se vai fazer com isso. A BYD tem alguns projetos de reciclagem, desse tipo de coisa? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque quando as pessoas falam Mas eu quero disso, uma excelente resposta. Responder. Quando as pessoas falam disso, está muito mais linkado ao desconhecimento da tecnologia, da bateria e de tudo mais, do que propriamente dito numa realidade. É lógico que o carro elétrico tem o seu impacto, né, em emissão para produzir. Do mesmo jeito que a combustão tem, enfim, todos os produtos, o microfone que a gente está usando, o copo, tudo isso tem um impacto ambiental para ser produzido. Porém, primeiro, o mito da bateria. O que eu faço com a bateria daqui a 10 anos? Primeira coisa, a bateria, as pessoas criaram uma imagem que a bateria com 10 anos morreu. Não é isso. A bateria tem garantia de 8 anos. A vida útil da bateria é para mais de 1 milhão de quilômetros. Então, com 8 anos, a garantia acabou. Quando você compra um carro a combustão hoje, com 3 anos, a garantia acabou. Você joga ele no lixo? Não. Eu tenho um carro antigo com 60 anos e que está lá funcionando. Então, o carro elétrico é igualzinho. O carro elétrico velho, sem garantia, ele vai continuar funcionando como um carro velho. Porém, um dia vai ter que se jogar fora essa bateria, ou alguns carros, da mesma maneira que o carro a combustão, o cara moeu em 10 anos e aí tem que jogar fora? Positivo. Vamos lá. Já existem fábricas, a BYD tem uma na China, que recicla a bateria.
Daqui a 20 anos, a maior fonte de lítio do mundo vai ser a reciclagem de baterias antigas. Recuperar o lítio. Recuperar o lítio. Porque da mesma maneira, você pega hoje a indústria de alumínio, né? A indústria de alumínio, mais de 90% do alumínio do Brasil na fabricação de latinha, ele é reciclável. Eles reciclam o alumínio. 98%. 98%. Eu acompanhei muito. É a maior reciclagem do Falei mundo. que eu comecei com empilhadeira, eu vendi empilhadeira para a indústria de lata. Então eu conheço bem o processo dos caras. E eles monitoram o alumínio, né? Para outras indústrias não tirarem o alumínio que é dele, que vocês reciclam. Tá. É bem interessante. Então, a bateria não vai ser diferente. Não é diferente. Quando você vê aqueles vídeos da internet da China, o carro acabou e tal, não sei o quê. Pode olhar que aqueles carros que você vê reciclando na China, tombando o carro de lado e tirando a bateria. Aqueles carros são táxi. Aquilo lá é uma política, é uma regra lá que o táxi, como ele tem um uso muito severo, o táxi depois de determinado tempo, acho que são 5 ou 8 anos lá na China, ele obrigatoriamente tem que ser escrapeado. Não é que nem aqui no Brasil que o táxi velho cair na roda, é vendido e o cara continua andando. Não, lá não. Ó, a vida útil do táxi qual que é? Tanto. Acabou, escrapeia o carro. Por que tá tirando a bateria? Porque vai reciclar aquela bateria. O lítio, os metais... Tem muitos metais nobres dentro de uma bateria. Cobre, lítio, enfim, N metais nobres. Recicla aquilo vale dinheiro. Então recicla aquele material para fazer uma nova bateria, para composição de uma nova bateria. E a carroceria, do mesmo jeito que a carroceria de um carro a combustão, recicla o metal, o alumínio, o plástico que tá lá. Então, assim, esse mito de que o carro elétrico polui mais do berço ao túmulo é mito, isso não existe, né? Então, mas o carro elétrico polui mais porque a energia gera de termoelétrica, de carvão, de não sei o quê. Não é a nossa realidade de Brasil. No Brasil, mais de 90% da matriz energética é limpa. Mas os fabricantes daqui apostam no híbrido usando o etanol, o álcool. Você acha que é uma boa alternativa? Claro que é, porque as tecnologias elas se complementam. Tecnologia não é uma. Tecnologias são várias. Você vai ter um maior uso em uma, em outra, mas as tecnologias se complementam, né? Então pensar num veículo híbrido, flex, né, que possa usar o etanol, com certeza. O etanol é um produto brasileiro, o etanol tem todas as suas vantagens, então a gente também olha para isso com muita atenção, né? Para o nosso carro produzido no Brasil, então a gente está olhando, trabalhando para isso, porque realmente é uma matriz. Agora, dizer que não, a eletrificação não existe, vai morrer de novo, é falácia. O Brasil é o maior mercado da América Latina, de longe, é um dos maiores do mundo, então é natural que a BYD e que outras empresas investam no Brasil, porque ele tem um potencial ainda muito grande. Mas eu pergunto, a estratégia da BYD é o mercado brasileiro ou pretende fazer do Brasil um polo de exportação para os países da América Latina? A estratégia da BYD é global, né? Então a BYD, quando começou em 2020, essa jornada de internacionalizar os seus carros, isso não foi só no Brasil. Então hoje a gente está no Brasil, a gente está na Europa, a gente está na Ásia, a gente tem participação no mercado do mundo inteiro. A nossa base, né, a nossa planta em Camaçari, sim, ela tem capacidade de ser um polo exportador para outros países, né, para exportar aqui para América Latina, para exportar México, enfim, tem potencial para isso. E aí isso entra um pouco mais de plano produto, que como você falou, a gente tem um line-up muito grande, né? E às vezes você tem um produto que produzido no México, lá no México tem volume, aqui não tem volume, eu posso trazer esse de lá e mandar esse para cá. Então, assim, a BYD, o fato de estar aí nessa expansão global muito acentuada, com certeza o Brasil tem muita chance de ser um polo exportador. E no Brasil, para o mercado interno, vocês têm ambição de concorrer com as grandes montadoras em volume ou vão trabalhar em nichos de mercado? Eu vou te falar um número que é muito interessante, que a grande parte das pessoas não conhecem. A BYD, desde outubro de 2023, nós estamos no top 10 do mercado brasileiro. Não estou falando em mercado de elétrico, eu estou falando mercado total. Então, se você olhar o ranking de montadoras hoje do Brasil, a BYD desde outubro de 23 é top 10 desse mercado, sendo dentro do top 10 a única que ainda não produz carros no Brasil. A única que só comercializa veículos elétricos eletrificados. Então, sim, o nosso objetivo para o Brasil é figurar como protagonista no mercado. A gente não veio para ser coadjuvante, para ser lá isso aqui vem... Não. Nós viemos para ser protagonista do mercado. Já somos protagonista do mercado. Estar entre o top 10
Com certeza. E olha a linha do tempo. A gente comercializou o primeiro veículo, abrimos a primeira concessionária em 2022. 2022 nós emplacamos menos de 300 carros. 2023 nós emplacamos mais de 18 mil carros. E esse ano, 2024, nós emplacamos mais de 60 mil carros e o ano não acabou. Então, assim, nós não estamos de brincadeira. Nós viemos realmente para fazer um trabalho sério, para trazer para o brasileiro um produto de qualidade e a um preço competitivo. Henrique, como você enxerga a evolução da tecnologia de carros elétricos e a indústria automobilística como um todo? Eu, quando tive meu primeiro celular, ele era desse tamanho, a gente falava 20 minutos, acabava a bateria, você levava horas para carregar. E, inclusive, as pessoas diziam o seguinte: não, futuramente você vai ver um filme nessa telinha. Aliás, nem tela tinha, né? A gente ria disso. Em questão de 10 anos, 15, hoje nós temos um celular que antigamente só servia para falar. Era usado como... Tanto que chamava telefone, né? Hoje é smartphone. Smartphone. Essa evolução tão grande que houve em toda a tecnologia, você está enxergando também para o carro elétrico? É possível que em 10 ou 15 ou 20 anos, enfim, um prazo aí que não sei nem como estabelecer, que você tenha uma bateria muito pequena e que reduza o custo, reduza o peso e, portanto, reduza também o consumo? Sim. Então, com certeza isso vai acontecer, né? Então, quando a gente olha como indústria automobilística, porque eu trabalho com automóvel basicamente a minha vida inteira, né? Quando você olha para a indústria automobilística, você pega lá da década de 70 para a década de 90, em 20 anos a gente teve uma evolução no carro significativa. Em 90 você já estava o carro com a injeção eletrônica, com freio ABS, e aí quando você vem de 90 para os anos 2000, 2010, todos os carros dotados de airbag, de piloto automático, de tecnologias mais modernas. Aí quando você vai de 2010 a 2020, que é onde a gente está hoje, os carros com o ADAS 2, né, que é semi-autônomo, autônomo, uma eficiência, e não foi só isso, o motor a combustão continuou evoluindo, né? Então hoje você tem motores muito menores, com consumo de gás de combustível muito menor, então o carro evoluiu. Isso não é diferente com o carro elétrico. Então o carro elétrico evolui, e não é só, as pessoas têm muitas vezes a percepção errada de que a única coisa que evolui no carro elétrico pode ser a bateria. Aquele celularzão lá, o que tinha 3 baterias lá, que a gente sabe qual que é que todo mundo teve, ele evoluiu pro celular que a gente tem hoje, não foi só a bateria. A bateria evoluiu, mas o celular, a tecnologia a eletrônica do celular evoluiu. Os componentes ficaram menores, mais leves, mais eficientes. E isso fez com que a gente tenha um celular hoje muito menor, que dura mais a bateria, que a bateria é menor. A mesma coisa aconteceu e vai ao longo do tempo acontecer com o carro elétrico, né? Então, a gente tem, vou dar um exemplo dentro de casa. Nós temos o E6, que é o nosso primeiro carro 100% elétrico. Tem algumas unidades em Campinas lá na nossa fábrica, se quiser ir um dia conhecer, pode ir lá. 2014 eu tenho aqui no Brasil, mas é um carro que começou a ser produzido em 2008, 2009. Aonde ele tinha uma bateria de 82 kW. Só para entender o que é uma bateria de 82 kW, é a bateria do Seal. O Seal tem 86 hoje. Aquela bateria pesava quase 2 vezes a bateria do Seal hoje. Em quantos anos? 10 anos? Em 10 anos. A bateria do E6 pesava quase o dobro da bateria do Seal. O E6 tinha 100 e alguma coisa de cavalo, eu não vou lembrar a potência dele exata. O Seal tem 531 cavalos. O E6, esse lá de trás, ele fazia uma autonomia 300 km. Com só aquilo de potência e tal. O Seal faz uma autonomia de 550 km. Hoje usando a tecnologia. Então, o que evoluiu de lá? Muito rápida a evolução, né? Muito rápida, mas o que evoluiu de lá para cá? Pô, evoluiu a produção da bateria, evoluiu os componentes, o motor elétrico é menor, mais potente, evoluiu eu sou ruim das palavras até, mas o IGBT lá, que é o controlador do carro, tal, não sei o que. Então, tudo evoluiu e fez o carro ficar mais eficiente. E isso é todo dia. Aliás, na indústria de carro elétrico, na indústria de carro a combustão, toda a indústria vai evoluir. É a pesquisa de tecnologia. Por que a BYD evolui mais rápido? Como eu falei agora há pouco, nós temos mais de 100 mil engenheiros pesquisadores. Então é um batalhão de gente pesquisando nova tecnologia todo santo dia. Como diz o nosso fundador, o Mr. Wang, ele diz, a tecnologia foi feita para facilitar a vida das pessoas. Então, é isso. E essa evolução rápida não joga contra também? Existe comentários de que os carros com 2, 3 anos de uso na China
chegam a estar abandonados nas ruas, é óbvio que isso é um exagero, mas porque a tecnologia já está defasada tão rapidamente. Aliás, falando nisso, vocês trouxeram um monte de carro, trouxeram um navio de carros aqui para o Brasil, e esses carros estão parados no porto ou estão sendo vendidos? Vamos lá, essa é mais uma fala. Vou primeiro falar da China de novo. Como eu falei, na China você tem, quando te mostram o vídeo do carro largado ou sendo desmontado na China, são os carros de regime de uso severo, onde tem uma legislação lá, que aquele carro tem que ser reciclado, não é scrapeado. Está sendo desmontado para ser reciclado, né? A evolução da tecnologia, cara, é a mesma coisa. Pega um carro, vamos no popular, que a gente, conhece muito bem. Você pega um carro popular hoje. Qual é a eficiência dele, o tamanho dele, o pacote de opcional dele? Volta 10 anos e pega um carro popular de 10 anos atrás. Ele não tem ABS, ele não tem airbag, ele é muito pior do que o carro popular de hoje. Alguém jogou ele no lixo ou ele continua rodando? Ele continua rodando, porque tem lá um consumidor que aquele carro atende o perfil dele, atende o bolso dele. Isso é a mesma coisa com o carro elétrico. Só mudou a tecnologia, continua sendo um carro. Então, um carro elétrico com 3 anos, que vai ter uma autonomia menor do que o 0 km, ou com 10 anos, que vai ter menos equipamentos do que um 0 km, ele não vai ser bom para o cliente que tem dinheiro e que tem o costume de comprar um carro zero. Mas tem um perfil de cliente que precisa e quer aquele carro usado. Então, eu acho que o mercado vai se comportar. Eu estava no mercado automotivo, estava no varejo, quando a gente teve ali o lançamento da tecnologia Flex. 2003 se lança o primeiro carro Flex. Todo mundo torcia o nariz pro carro a álcool. Você lembra, você é da época do Pro Álcool. E pro carro Flex também. Todo mundo torcia o nariz, que carro a álcool. Ninguém queria um raio de um carro a álcool. Eu tinha departamento de usados, entrava às vezes uns carrinhos lá a álcool, ninguém queria, eu tinha que fazer preço. Aí veio o carro Flex em 2003. Todo mundo torcia o nariz. Aí todas as montadoras começaram, todo mundo a lançar carro Flex. Quando foi em 2008, vender um carro seminovo, com 2, 3 anos de uso, que não fosse Flex, era um baita de um problema. Você não conseguia vender, porque o cliente queria o quê? Não, eu quero Flex. É a mesma coisa do carro elétrico eletrificado. Escreve o que eu tô falando. Nós vamos voltar aqui sentar daqui 4, 5 anos. O cliente, quando chegar para comprar um carro novo, é híbrido? É elétrico? Ah, não é. Não quero. O cara não vai querer um carro que gasta gasolina. Agora, peraí, vamos voltar nos carros que a gente importou. Essa aí é a maior piada que existe no mercado automotivo hoje. Não, a BYD importou os carros e não vendeu. A BYD é uma empresa de mercado, é uma empresa que não é grande à toa, uma empresa inteligente. Então a gente acompanha todas as questões que envolvem a importação dos veículos, a comercialização dos veículos, e em determinado momento a gente olhou que era interessante antecipar a importação de um volume para que a gente conseguisse manter o preço competitivo. Você acabou de falar, o preço do carro de vocês é bom, é competitivo, é um preço justo. É isso que a gente traz para o mercado brasileiro. Então a gente tomou a decisão e a companhia matriz nos apoiou, porque isso envolve bilhões. E a gente antecipou a importação de meses de vendas. E aí isso é o quê? É um monte de carro, realmente. Meses de vendas é um monte de carro. Então a gente trouxe todos esses carros para cobrir um período de vendas da companhia. E isso está totalmente dentro do cronograma. Eu estava falando para você antes da gente começar. Tem um produto que a gente lançou agora, que a gente fez Black Friday, acabou. Vendeu o estoque inteiro. Então está totalmente dentro do cronograma da companhia esses carros que as pessoas vendem no estoque. Toda montadora, se você for lá, tem montadora que tem no pátio muito mais carro do que hoje eu tenho no porto. Muito mais carro do que eu importei naquele momento para antecipar essa importação. E essa importação demandou um exercício muito grande da companhia, um esforço, quando eu falo esforço é dinheiro, bilhões investidos. Para que isso? Compromisso com o mercado. Desde que a gente lançou o primeiro carro, compromisso é o quê? Vou trazer produto de alta tecnologia, de qualidade excelente, por um preço competitivo. Para manter esse preço competitivo, o que a gente fez? Antecipa, traz o carro, né? Tem disponível, e é isso que a gente tem hoje, e é por isso que a gente está dia a dia crescendo, porque a gente tem uma estratégia robusta, séria, acertada. A BYD é uma companhia de longo prazo. Falei no começo, nós estamos há 10 anos no Brasil, já temos 3 fábricas, eu esqueci da fábrica de Manaus. Tem uma fábrica de bateria em Manaus, bateria de ônibus. Vai ter a 4ª agora. Agora a 4ª fábrica, que é a fábrica que a gente adquiriu na Bahia, que a gente está fazendo uma obra gigantesca. Não é uma fabriquinha, é uma fábrica para produzir mais de 150 mil carros por ano.
Vamos trabalhar um pouco com especulação. Elucubração, eu diria. Digamos que daqui a alguns anos a tecnologia elétrica se torne inadequada, ineficiente. A BYD produziria carro a combustão? Cara, a BYD tem um compromisso com a sustentabilidade. A missão da companhia é reduzir a temperatura da Terra em 1 grau. Então, assim, se eventualmente você tivesse uma migração de tecnologia, primeira coisa, nós estaríamos um passo à frente. Por que os carros da BYD hoje são tão tecnológicos? Porque a gente está um passo à frente quando você fala de eletrificação. E os 100 mil engenheiros que a gente tem, que pesquisam todo dia, pesquisa o quê? Não pesquisa só o meu produto, pesquisa todas as tecnologias. Seja de bateria, seja da geração de energia A, B, C, D. Então, certamente, se você tiver... E o mundo não anda para trás. A gente não vai voltar a ter carro a carvão. Nós não vamos voltar a ter carro, enfim, que não use uma injeção adequada, que tenha uma eficiência energética. Então, o mundo anda para frente. Então, se para frente você tiver uma nova tecnologia que venha substituir ou adicionar na tecnologia do carro elétrico, você tenha certeza, a BYD estará um passo à frente na implementação dessa tecnologia. Hoje a BYD não tem projetos de outra tecnologia que não seja a eletrificação. Assim, eu vou te devolver com uma pergunta e eu acho que essa pergunta vai ser a resposta. Você acha que uma empresa que tem mais de 100 mil engenheiros pesquisadores está só olhando para o próprio umbigo? Bom, para encerrar então, me diga qual é o seu carro do dia a dia? O meu carro do dia a dia é um BYD TAN. Eu uso... Elétrico puro? 100% elétrico. 100% e aí, elétrico. quando você vai viajar, você vai de avião? Viajo com ele. Eu tenho um BYD TAN, eu já tenho esse carro. Esse carro eu comecei a usar em 2021, quando a gente recebeu as primeiras unidades, eu peguei uma dessa unidade para que eu usasse. Eu rodei com esse carro 100 mil quilômetros. Quem me conhece sabe que é verdade. Viajou muito com ele? Viajei muito, muito com esse carro. E viajei numa época que a infraestrutura era inexistente. Hoje a gente já tem infraestrutura, como eu te falei da Dutra, que tinha um carregador. Então, viajei muito com esse carro. Eu tenho 4 filhos, então eu uso 7 lugares, porque o TAN é 7 lugares. Eu uso 7 lugares, eu ponho o bagageiro no teto. Eu realmente uso. Vou para minha rocinha lá, ponho ele na terra. O carro é fantástico. O carro é fantástico. Troquei esse TAN por outro TAN. O meu carro de uso realmente é um TAN. E converti até minha mulher em carro elétrico. Porque quando a gente foi comprar o primeiro BYD dela, ela falou, não, eu quero um híbrido. E aí ela teve 2 híbridos e agora falou, não, agora eu quero um elétrico. Eu vejo você e a Lara, que é minha filha, eu vejo vocês carregando o carro na garagem. Isso aqui é tão fácil, eu quero um para mim também. Então, é um aculturamento das pessoas. O que ela viveu. E outra, eu falo hoje com tanta certeza do carro elétrico, porque, cara, eu tô sentado em cima todo dia. Eu ando no carro há 5 anos. Então, eu conheço no detalhe o que eu tô falando. Então, é um processo de aculturamento, como foi lá atrás para sair da carroça para o carro, como foi depois para sair do carro a gasolina para o carro flex, como está sendo hoje sair do carro a combustão para um carro híbrido e para um carro elétrico. É um processo. E as pessoas, assim, do carro elétrico, eu falo sempre muito, as pessoas têm que ter o receio. Por quê? A geração de hoje que tem carta nasceu, muitas vezes foi gerado dentro de um carro a combustão, saiu da maternidade num carro a combustão. Aí você fala pro cara agora que aquilo lá é diferente. Então, tem um processo de aprendizado, né? Tem um processo de aculturamento das pessoas. A gente trata isso muito como uma missão dentro das nossas concessionárias, que o vendedor seja um consultor. Explica pro cara, entende o uso do cara, explica o que é o carro elétrico, a tecnologia, a recarga, o ponto, porque é outro bicho. É outro bicho. É verdade. E, às vezes a gente vê... Eu adoro quando eu tô na concessionária e eu vejo algumas pessoas de mais idade comprando um carro elétrico. Aí você fala, pô, o cara é... sabe? Eu tava esses dias um senhor na concessionária, 79 anos. Tava lá comprando um Dolphin Plus. Não, eu vou comprar um Dolphin. E ele falava pra mulher, não, eu compro um híbrido, tal. Não. Se eu vou comprar um negócio novo, eu vou comprar o melhor. O melhor é o elétrico. E comprou o carro feliz da vida. Então, assim, eu acho que a BYD está promovendo para o brasileiro, dando para o Brasil uma importância de trazer o que tem de melhor no mundo para ser comercializado aqui e trazendo para o brasileiro uma janela para o novo, para o tecnológico, para o melhor, para o mais econômico. A gente fala tanto de economia, de dinheiro, dessas coisas. E o carro elétrico ele é bom para o bolso de quem compra.
O cara economiza dinheiro. Verdade. Se o cara tiver o solar, um uso de regime de uso normal, se a pessoa tiver uma planta solar e usar o carro ali 1.000, 1.500 quilômetros por mês, o cara tem no ano uma economia de 20 mil reais. É muito dinheiro, É muito cara. dinheiro. É muito dinheiro. E ajudando o meio ambiente ainda. Ajudando o meio ambiente. Aí você chega numa cidade que nem São Paulo, não tem rodízio. Cara, quanta gente tem um carro reserva ou tem um problema porque tem o rodízio e precisa trabalhar. O carro elétrico, o carro híbrido não tem rodízio. Porque o rodízio foi feito porque você lembra do rodízio quando criou? Quem criou foi a CETESB. É por causa do clima, não era por causa do trânsito. Não. Entendeu? Então o carro elétrico não tem rodízio. O carro elétrico em alguns lugares não paga IPVA. Tem estados que tem isenção de IPVA do carro elétrico. Aí o cara economiza com IPVA, o cara economiza de não ter o segundo carro, o cara economiza com combustível, é na veia. Pega teu cartão de crédito, olha lá, tem lá 1.000 de combustível. Duvido que não tenha. Com certeza. Com certeza. Aí você pega um carro elétrico que você vai gastar 100, 200 reais de combustível, que é a energia que você abastecendo da concessionária. Se for uma energia de solar, você vai gastar por mês 50 reais abastecendo o carro, cara. É isso aí. Pra rodar. Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD, a líder de vendas de carros elétricos. Parabéns, foi muito bom esse papo, tenho certeza que você gostou também e foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer o meu, sou seu fã, sempre que você quiser pode me chamar, estarei aqui.